Olá, gente linda e abençoada. Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus e aprender com ela. Eu sou a missionária Deise Carvalho Antunes. Eu agradeço a tua visualização. Peço que você não esqueça de deixar aí o joinha para nos ajudar. Inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Hoje nós vamos falar sobre um tema que me pediram, um tema muito polêmico. Jesus era casado? O que a palavra fala a respeito disso? Ela afirma que Jesus era casado ou não? Quem seria a mulher em questão? Quem teria o interesse aí de denegrir com a imagem, manchar a imagem do Senhor Jesus? Primeiro nós temos que entender alguns pontos importantes. Primeiro, Jesus ele veio como homem. A palavra de Deus ela fala lá em João 1 que no início, no princípio, era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E tudo que foi criado por ele. Então ele estava primeiro com Deus. No versículo 14 de João 1 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus veio da sua glória, deixou a sua glória e veio como homem. Algumas curiosidades que vou estar passando aí para vocês, a maioria de vocês já sabe, mas a gente vai estar dando uma pinceladinha na vida de Jesus, né, como foi a vida de Jesus. A palavra vem dizer sobre o nascimento dele, que ele era filho de um carpinteiro, né, o pai adotivo de Jesus, José, era carpinteiro. Provavelmente ele aprendeu o ofício com o pai. Esse carpinteiro não era um marceneiro, mas era aí um fabricante de casas, de arrumar telhado, de construir casas. Então eram construtores da época. Então a palavra fala sobre o nascimento de Jesus. Depois ela vem falar dele já na adolescência, com 12 anos, quando houve um censo que foi determinado por César Augusto, em que todos deveriam voltar à sua cidade de origem para fazer um censo, para responder um questionário, quantas pessoas eram na casa, o que faziam, do que trabalhavam, do que viviam. E nessa época Jesus sumiu por 3 dias. E a sua mãe, voltando ao templo, o encontrou lá, conversando com os doutores da lei, e a palavra diz que eles se admiravam de tanta sabedoria que Jesus tinha. Depois já vem falar da vida de Jesus com 30 anos, quando ele se batizou, que o Espírito Santo veio sobre ele como forma de pomba, e muitos viam e ouviam as vozes dos anjos glorificando a Deus. A partir dos 30 anos, então, Jesus passou a fazer a obra, a missão a qual foi destinada a ele. Jesus, como homem, ele sentia fome, sede, dor, passível a ter dor, como nós. Tanto é que na sua palavra, vem falar em João 16:33, e ele fez a citação: neste mundo tereis aflições, contudo, tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então ele vem dizer, olha, eu vim como homem, mas eu venci. Então tenham bom ânimo, porque vocês são homens como eu sou, mas tem aí o meu exemplo. Agora, vamos meditar um pouquinho sobre esse assunto exatamente. Se ele tivesse se casado, ele teria pecado? Eu afirmo que não. Por quê? Na lei judaica, o judeu dava muita importância ao casamento. E lá em Levítico 21, versículo 13... Deus deu uma ordem a Moisés, e ele disse assim, olha, que o sacerdote se case somente com uma moça virgem, não pode ser prostituta, não pode ser rejeitada, não pode ser viúva, não pode ser divorciada, tem que ser uma moça virgem, para que a sua descendência não seja profanada. Então o sacerdote tinha a obrigação de se casar e que fosse casado com uma moça virgem. No livro de Hebreus 4, o versículo 14 em diante diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou aos céus, Jesus, Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza e fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas,
mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Então, aqui está afirmando mais uma vez que Jesus veio como homem, que ele entende as nossas fraquezas, que ele foi tentado, mas que não pecou. Mas então, por que se cogita a possibilidade de que ele tenha sido casado? Quem seria essa mulher? Muitos dizem que seria Maria Madalena. Quem era Maria Madalena? Primeiro nós temos que ver que Maria Madalena era da cidade, do vilarejo de Magdala. Ela foi a mulher a qual Jesus expulsou 7 demônios. Então ele mesmo afirmou que aquele que muito é perdoado, muito agradece. E a palavra vem dizer que as mulheres serviam a Jesus, cuidavam de Jesus e dos discípulos. Então ela foi a mulher que teve os espíritos imundos expulsos. Ela não era aquela mesma prostituta que estava para ser apedrejada, porque existia Maria de Magdala, Maria de Betânia, Maria mãe de Jesus, Maria irmã de Lázaro. Lázaro e suas irmãs também cuidavam de Jesus, eram amigos. A palavra de Deus diz isso. E as mulheres, por ter esse todo cuidado com Jesus, elas foram as primeiras a saberem que Jesus havia ressuscitado. Então vamos para a palavra de Deus. Lá em Lucas 8:1 diz: e aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando, anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 discípulos iam com ele, e também algumas mulheres que foram curadas e libertas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria de Madalena, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher do procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que os serviam com suas fazendas. Então o trabalho das mulheres era este: era de levar um alimento, era de levar a roupa para lavar, elas cuidavam, e elas foram as primeiras a saber que Jesus ressuscitou. Então Jesus ele não veio no intuito de se casar. Diz aí os arqueólogos que se encontrou um pedaço, de uma escritura, um pedaço pequeno, do tamanho assim de um cartão, que estava lá a citação: Jesus, e falando alguma coisa sobre a esposa de Jesus. Quando a palavra vem falar, lá em Apocalipse, da noiva ataviada, que sobe as nuvens para encontrar com o seu noivo, a palavra está falando de igreja, da igreja de Cristo. Como ele citou as 10 virgens, as 5 prudentes e as 5 loucas, que estavam se preparando para o encontro com o noivo. Então, quando se fala de esposa de Jesus, está se falando da igreja de Deus. Outra coisa, Jesus não veio fazer a sua vontade. Lá em Isaías 42 diz: eu, o Senhor, te convoquei em justiça, tomei-te pela mão, te guardei, te estabeleci mediador da aliança com o povo e luz para nações, a fim de abrir os olhos aos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que habitavam em trevas. E ainda fala em Isaías 61 que ele veio libertar das trevas os prisioneiros, tirar da escuridão, cuidar daquele que estava quebrantado. Então a missão de Jesus era espiritual. E os discípulos que foram fazer uma obra com Jesus, eles eram casados? Tem uma citação na palavra de Deus que diz em Lucas de que Jesus foi orar pela sogra de Pedro, que estava acometida de uma febre. Então nós vemos que Pedro era casado. Paulo, que já foi chamado depois, ele fez ali uma orientação. Era bom que todos fossem como eu, que me dedico ao celibato, ou seja, que sou solteiro, que não se case, mas que não se puder se conter, que se case para não abrasar. Então havia aqueles que adotavam o celibato, continuavam solteiros, e existia aqueles que já eram casados quando foram chamados, e muitos que se casavam posteriormente, depois de serem chamados para fazer a obra de Deus.
Então, veja que há uma coerência de informações. Agora, Jesus ele afirma em João 6,38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade do Pai que está nos céus. Então ele não tinha, ele era homem, tinha necessidades físicas como nós temos, mas ele veio no intuito de fazer a vontade do Pai. Eu particularmente, dando a minha opinião, não acredito que Jesus tenha se casado. Até porque ele veio da glória de Deus, fez todo o seu trajeto, fez toda a obra a qual foi determinada e entregou-se como cordeiro mudo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então essa noiva, essa esposa somos nós, igreja de Jesus. Agora, quem teria o intuito de fazer essa mancha, de manchar a imagem de Jesus? Jesus, ele se refere ao diabo como inimigo de Deus, isso está em Mateus 13,39, homicida e pai da mentira, João 8,44, e príncipe dos demônios, Marcos 3, versículo 22 e 23. Ele diz, o diabo veio senão a matar, roubar e destruir. Então ele quer destruir a nossa fé, ele quer dizer que Deus é mentiroso. Quando ele apareceu para Eva, ele disse assim, vocês não podem comer nenhum fruto do jardim? Coitadinhos, olha só a astúcia dele. Então ele vem dizer, imagina, se vocês comerem, vocês serão como Deus, Deus é mentiroso. Então ele quer denegrir com a imagem de Deus. Ele, como ele foi destituído da glória, de uma glória que era para ele, e ele sabe que ele será destruído e que os homens sim, que se arrependerem, terão direito a voltar a essa glória. Então ele quer entrar no meio e dizer que não, e trazer uma mancha para tudo aquilo que se refere a Deus, ao Filho de Deus e ao Espírito Santo. Então eu espero que nós tenhamos aí podido esclarecer um pouco de quem foi Jesus, quem foi Maria Madalena, se tivesse casado, por que não casou, se os discípulos foram casados. Demos aí uma pinceladinha neste assunto. Que você possa deixar o seu comentário, a sua opinião, o que você acha a respeito desse assunto. Eu estarei deixando na descrição várias informações onde você pode ler. Que Deus te abençoe grandemente e nós ainda daremos sequência nesta semana com uma palavra e oração pela tua vida e também daremos sequência falando sobre os livros apócrifos, o livro de Adão e Eva e outros assuntos que podem aí ser interessantes, que você pode querer ter o interesse de saber o que fala na palavra de Deus. Deus te abençoe grandemente e fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.